Salve, consagrados, tô na área! Bora, time! Hoje falaremos sobre associação de resistores. Isso mesmo, daremos continuidade ao nosso curso de eletrodinâmica. Então, só um minuto que eu já monto o quadro para você. Bora! Olha lá, meu consagrado! Já no quadro para você, dois esqueminhas. Wander, por que dois esqueminhas? Time, eu gosto de trabalhar série e paralelo simultaneamente para que primeiro você consiga identificar quando uma associação está representada em série e quando essa associação está representada em paralelo. Bora lá? Então, observa como eu estruturei. Eu peguei três resistores, tanto para a associação 1 quanto para a associação 2, esses resistores são idênticos, tá? Wander, mas por que você chamou R1, R2 e R3? Você vai entender já já o porquê. Mas assume-se que esse resistor, que pode ser uma lâmpada, por exemplo, é o mesmo que está aqui e é o mesmo que está aqui, tá? O mesmo modelinho, a mesma resistência cada um oferece. Aqui eu coloquei um gerador que oferece uma diferença de potencial entre os pontos A e B indicados na figura, a mesma coisa que está aqui. Se você não lembra o que é diferença de potencial, dá uma olhada na nossa playlist de eletrodinâmica, que eu coloquei para você aí a primeira lei de Ohm, falei para você um pouco sobre corrente elétrica e isso é importantíssimo, tá bom? Então vamos lá. O que vai ocorrer aqui? Lembra que para o elétron se movimentar de forma ordenada, o que acaba gerando a corrente elétrica, ele precisa de energia, porque ele tem pouca energia e por isso ele não se movimenta de maneira ordenada. Tá aqui o gerador já para fornecer energia para ele de maneira a viabilizar esse movimento ordenado. Então, eu estou assumindo um elétron, mas a isso você expande para vários elétrons de maneira ordenada, gerando uma corrente elétrica. Olha esse elétron. Quando ele chega aqui, a primeira pergunta que eu faço para você é: quantos caminhos ele pode escolher para percorrer do ponto A ao ponto B? Um único caminho. Não, Wander, ele tem três opções. Ele tem uma opção, porque ele é obrigado a passar por aqui. Ele tem o poder de escolher não passar por esse? Não, ele é obrigado a passar por aqui. Ele pode escolher não passar por esse? Não, ele é obrigado a passar por aqui. A mesma coisa no terceiro. Quando isso ocorre, a gente fala que essa associação é uma associação em série. Tá? Isso é uma associação em série, quando ele é obrigado a percorrer de forma linear aqui, né? De forma contínua, os resistores. Ele não tem a escolha de caminho, tá? Diferente do que acontece aqui. Por quê? Porque observa o elétron, a corrente elétrica chegando aqui, né? O que vai acontecer? Quando chega aqui, quantos caminhos esse elétron pode escolher? O caminho 1, o caminho 2 e o caminho 3. Ele pode tanto subir e passar por aqui, chegou no B. Ele pode passar aqui, chegou no B. E se ele descer e vir por aqui, chegou no B. Então você observa, você identifica o seguinte, ele tem mais de uma possibilidade de caminho a escolher. Quando isso acontece, a gente fala que ele está associado em paralelo. Belezura? Tá aqui, ó, paralelo. E tá aqui, Paquito, série. Esse é o primeiro ponto, por isso que eu gosto de trabalhar com essa aula desse formato, porque ela é importante para você identificar série e paralelo. Agora ficou claro para você na hora que você pega um exercício. Vander, oi. Eu já vi falar que tem um circuito, uma associação aí, que é a associação mista. Segura a emoção, Paquito. Vou falar dessa associação mista num outro momento. Por enquanto, vamos passo a passo, série e paralelo. Quando isso estiver muito consolidado, aí a gente vai no exercício aí mista e eu trabalho de forma bem bacana com você, tá bom? Legal. Então vamos observar. Agora esse elétron tem energia para se deslocar para percorrer do ponto A até o ponto B. Beleza? Belezura. Só que vamos pensar. Eu gosto muito da associação do carro. Por que do carro? Vamos imaginar que o carro vem e percorre isso aqui. Se o combustível do carro, que é a energia, acabar, ele consegue chegar até o final do trajeto? Não. É o que acontece com o elétron. Parte da energia que ele saiu aqui do meu gerador, ele usa para passar pelo resistor 1.
Só uma parte? Só uma parte. A outra parte ele usa para passar pelo resistor 2. E a última parte ele usa para passar no resistor 3. Se ele usa toda a energia para passar por aqui, ele fica parado aqui, ó, o carro sem combustível aqui, ó. E aí? Não dá continuidade. Beleza? Boa. Então, ele vai usando por etapas. Então, vamos lá. Você está falando que a energia total, que a energia que ele recebeu, parte vai ser utilizada no resistor 1, a outra parte ele vai deixar no resistor 2 e a outra parte ele vai deixar no resistor 3. Opa, ixi. Ele vai deixar no resistor 3. Beleza? Boa. Então quer dizer que a energia total que ele tem, ela é usada parte no 1, parte no 2, parte no 3, por isso que você soma? Sim, por isso que para eu saber a DDP total numa associação em série, você faz dessa maneira. Vander, e a resistência total ou a resistência equivalente do meu circuito? Vamos pensar. Lembra que eu falei para você que a resistência, na realidade, ela é a dificuldade que o resistor oferece na passagem do elétron? É verdade, Vander. Então vamos pensar. Quais as dificuldades que ele encontrou aqui? Ele encontrou a dificuldade 1. Depois ele teve que superar a dificuldade 2. Depois ele teve que superar a dificuldade 3. Ou seja, a resistência equivalente dele foi... Ixi, opa, deu uma enroscada. Foi a dificuldade 1 mais a dificuldade 2 mais a dificuldade 3 mais a dificuldade 4, 5, 6. Então ficou claro para você o que acontece aqui. Já a corrente, vamos pensar. A corrente total dele, tá? Aqui é um T total. A corrente total que ele tem. Vamos lembrar, os elétrons que entraram aqui e passaram pelo resistor 1 são exatamente os mesmos que estão passando pelo resistor 2. E são exatamente os mesmos que vão passar pelo resistor 3. Por quê? Porque ele não tem escolha. Ele tem que passar pelo 1 obrigatoriamente, depois todos pelo 2, depois todos pelo 3. Espera aí, Vander. Mas o movimento ordenado dos elétrons é a minha corrente elétrica. Sim, então a corrente elétrica no 1 é igual à corrente elétrica no 2 e é igual à corrente elétrica no 3. Tem que ser. Não vai perder matéria no caminho. Ele vai ter que... O tanto de elétrons que chegou aqui tem que sair, não vai ficar pelo caminho. Então a corrente total é igual no 1, é igual no 2, é igual no 3. E aí agora fica legal porque eu consigo traçar um comparativo do meu paralelo. Insere aqui, ficou ok? Vamos lá. Tensão total vai ser a tensão no 1, tensão no 2, mais a tensão no 3. Resistência total, resistência equivalente, guarda esse termo. É a resistência no 1, mais a resistência no 2, mais a resistência no 3. E a corrente, ela é a mesma. Beleza? Agora, vamos brincar, de ser feliz. Vou voltar a falar disso aqui ainda, hein? Tem bastante coisa para falar ali. Calma aí, segura a emoção. Vamos acompanhar aqui. Vander, o elétron saiu com uma energia aqui, não saiu? Saiu. Quando chega aqui, chegou uma quantidade de elétrons, que é a corrente elétrica que chegou aqui. Essa corrente elétrica, esses elétrons, todos vão passar por aqui? Não. Imagina você pegando o seu feriadão, indo para a praia. Tem várias cabines de pedágio. Todos os carros vão em uma só? Não. Por quê? Imagina um congestionamento que vai gerar aqui e aqui vai ficar livre. Não, é assim, gente. Então, parte dos carros vem para esse, parte dos carros vem aqui e a outra parte dos carros vem aqui. A mesma coisa dos elétrons. Parte dos elétrons vem para cá. Que parte é? É a corrente 1 que vem para cá. A outra parte vem aqui, que é a corrente 2. E a outra parte vem aqui, que é a corrente 3. Opa, parou, Vander! O que está acontecendo? Aqui é o seguinte, Timê. Não chegou uma corrente total aqui? Chegou. E o que aconteceu com essa corrente total? Ela se fragmentou em 1, 2 e 3. Então, vamos lá.
a corrente total no paralelo, ela é a corrente 1 mais a corrente 2 mais a corrente 3. Olha como começa a aparecer a diferença. E fica mais factível para você entender o que aconteceu com as correntes aqui e o que aconteceu com a corrente que veio aqui, olha. Né? Fica mais palpável. Quando você olha assim, fica mais fácil de você comparar. Por isso que eu gosto de trazer nesse formato. Belezura? Belezura! Agora, olha aqui que bonito vai ficar. Wander, e a energia total? Isso aqui é lindo. Por que é lindo? A energia total, ela... Vamos pensar, o elétron saiu com uma quantidade de energia por aqui, certo? Quando ele se fragmenta aqui, quando eles se separam, esses elétrons, quando essa parte da corrente vem para cá, ela está com a mesma energia que ela saiu daqui, ó. Chegou aqui. Ou seja, toda a energia que ela recebeu, vai utilizar para passar por aqui. Toda a energia que esse elétron recebeu, ele vai passar por aqui. E toda a energia que ele recebeu, ele vai passar por aqui. Ou seja, numa associação em paralelo, a tensão total, ela é igual. Por quê? Porque o elétron que está passando por aqui não é o mesmo que vai passar por aqui e não é o mesmo que vai passar por aqui. Ou seja, a energia que ele chegou aqui, passou, voltou, pegou mais energia. Primeira pergunta que vai aparecer para você. Presta atenção. Se as lâmpadas são idênticas, em qual esquema as lâmpadas brilhariam mais? Nesse primeiro esquema ou nesse segundo esquema? Boa! No segundo esquema. Porque o elétron que chega aqui, ele chega com toda a energia que ele recebeu. Eu vou colocar numericamente para você, que eu sei que você gosta. Eu vou assumir que aqui eu tenha 120 volts de DDP, de tensão. Se as lâmpadas, os resistores são iguais, 120 dividido em 3 partes iguais, esse aqui recebe 40, esse recebe 40 e esse recebe 40 de energia. Beleza? Mesma coisa aqui. Mesmo gerador, 120 volts. Então, olha o que acontece. O elétron saiu daqui. Opa, quanto vai chegar aqui? 120. Quanto vai chegar aqui? 120. Quanto vai chegar aqui? 120. Se eu estou recebendo mais energia, eu consigo converter mais energia, consequentemente o efeito luminoso consegue ser maior. Tá bom? Primeira pergunta é essa. Ele pergunta para você onde as lâmpadas vão brilhar mais. Se as lâmpadas forem idênticas, nesse contexto aqui. Foi? Esse é o primeiro ponto aí, por isso que eu trabalho dessa forma com você. Paquito. Ô, Wander, e a resistência total? Ei, e a resistência total? Resistência total, eu vou aproveitar para lembrar uma coisa de vocês, time. Lembra lá, primeira lei de Ohm, corrente é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. E aí? A corrente total, né? I1 mais I2 mais I3? Sim. Então, se eu assumir que a corrente é U total sobre R total, então, pegando esse gancho aqui, onde I total é I1 mais I2 mais I3, olha o que você tem. Corrente total será U total sobre R total, que é a resistência equivalente. É igual U1 dividido por R1, mais U2 dividido por R2, mais U3 dividido por R3. Só que eu acabei de falar para você que esses valores são iguais. Então, se aqui, por exemplo, for 120, aqui vai ser 120, 120, 120. O que você pode fazer? Dividir aqui, ó, simplificar tudo por 120, por 12, por 220, por 110, enfim, o valor que ele indicar para você. Opa, Wander, mas se aqui eu dividir tudo, aqui vai sobrar 1, vai sobrar 1, vai sobrar 1, vai sobrar 1. É daí que sai que 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. E é assim que você determina a resistência equivalente numa associação
em paralelo. Então, montei um esqueminha completinho para você e comparativo. Agora eu vou fazer alguns comentários com vocês. Aliás, o primeiro comentário eu já fiz, né? Intensidade luminosa muda? Muda. Problema, agora, situação número 2. E essa é extremamente cobrada. Essa aí é campeã de audiência. Por quê, time? Essa lâmpada queimou, rompeu o filamento que eu tenho ali. O elétron vai conseguir chegar até aqui? Não. Ou seja, eu estou cessando esse movimento ordenado dos elétrons. Consequentemente, eu não tenho corrente elétrica mais se essa lâmpada queimar. Se esse filamento se romper. Se eu não tenho mais movimento ordenado, significa que essa lâmpada vai fazer o quê? Deixar de funcionar, ela apaga. E essa lâmpada deixa de funcionar, ela também apaga. Você já viu esse modelo em algum momento? Se você tem um pouco mais de idade, mais que 28 anos de idade, você sabe o que eu vou falar. Se você tem um pouco menos, você também sabe o que eu vou falar. Você já viu isso? Pisca-pisca de Natal. Se queima uma lâmpada, ferrou! Por quê? Porque todas as outras apagam. E aí vem aquela lâmpada reserva, né? Que você vai tirando uma por uma e testando, né? Pra ver qual a lâmpada queimou e você descobre. Por isso, quando queima uma lâmpada do pisca-pisca, apaga-se uma ramificação inteira, tá? Por quê? Porque cessa a passagem de corrente elétrica naquela ramificação, então as outras lâmpadas param de funcionar. Não é que elas queimam, elas param de funcionar, tá bom? Oi? O quê? Isso! É como se eu tivesse uma ponte, essa ponte quebrou, está obstruída. O que acontece? Os carros param. Então, deixa de ter fluxo. Maravilha! Então, vamos lá. Outra pergunta que envolve essa situação aqui. O Enem adora isso. As lâmpadas da sua residência são ligadas em série ou em paralelo? Em paralelo, pelo mesmo motivo que eu acabei de comentar. Imagina a lâmpada da sua sala queimou. Apaga tudo da casa? Não, né? Então elas funcionam dessa forma. Por quê? Se essa lâmpada queimar, essas duas não mudam em nada em relação a isso. Vander, muda o brilho aqui? Não muda o brilho. Eu vou te explicar por que não muda o brilho aqui. Não vai mudar o brilho nesse caso, porque o quanto chega de energia aqui, a tensão que eu tenho aqui, ela continua sendo a mesma. Então, a intensidade luminosa que está vinculada à energia recebida pela lâmpada, ela continua inalterada. A resistência equivalente muda, né? Mas a tensão não. A corrente total muda, né? Porque eu vou ter elétron passando só em duas ramificações. Mas a luminosidade não muda. Eu vou falar depois, em outro momento, eu vou falar só sobre isso aqui para você entender o que acontece com a corrente total e o que acontece com a resistência equivalente, tá? Mas por enquanto vamos entender. Então, a sua residência é paralelo. Por que é paralelo? Porque quando você queima uma das lâmpadas, as outras permanecem funcionando. Beleza? Maravilha, né? Então, time, vou montar um outro quadro aqui com você, porque esse aqui, ele é o xodozinho aí das provas. Então, eu quero explorar um pouco com você isso aqui. Farei um exemplo numérico em série e farei alguns exemplos numéricos em paralelo, porque aqui tá cheio de macete, eu vou lotar você hoje de conteúdo dentro de associação de resistores, beleza? Vou só trocar o quadro aqui, a gente já conversa. Pera lá. Time, 2 exemplos de associação em série, numericamente, aí do jeito que você gosta, tá? Já que a gente fez a parte teórica. E depois eu faço o paralelo. Uma coisa que você está observando, aqui eu coloquei resistores idênticos. 4 ohms de resistência, 4 ohms de resistência, 4 ohms de resistência. Onde você tem aqui um gerador de 60 volts. Aqui eu já mudei um pouco, porque eu quero que você entenda quando é igual, quando os resistores oferecem resistências diferentes, como que a gente trabalha. Belezura? Bora. Então vamos lá, primeira coisa. Vamos determinar qual a resistência equivalente desse circuito? Vamos lá então. Resistência equivalente está na maciota, por quê? Porque você sabe que é o resistor 1
mais o resistor 2, mais o resistor 3. Então, a resistência equivalente, mel na chupeta para você aqui, porque vai ficar 4 mais 4 mais 4. Então, uma resistência equivalente de 12 ohms. Essa é a resistência equivalente. Tranquilinho, né? Boa, consagrado. Agora vamos determinar a corrente em cada resistor. Que, na realidade, a corrente em cada resistor nada mais é do que a corrente total que passa por aqui. E para eu determinar a corrente total, o que é importante? Lembrar que eu preciso usar a resistência total. Lembra lá, primeira lei de Ohm. I é igual... Deixa eu separar aqui para você. Bora, gatinho mistério. I igual a U sobre R. Então, a minha corrente total é igual a U 60 dividido pela resistência equivalente, 12. Então, me dá uma corrente total de 5 amperes. Boa? Legal, time. Então, você já tem resistência equivalente, já tem a corrente total, que a corrente vai passar aqui. Como assim, Vander? Ó, aqui vai passar 5 amperes, aqui vai passar 5 amperes e aqui vai passar 5 amperes. Ficou mais fácil agora, né? Boa, time. Vander! Oi. E quanto cada resistor vai precisar, vai consumir de energia desses elétrons que estão passando? Gente, vamos lá. U é igual a R vezes I. U não é a DDP, a tensão? Sim, a tensão que eu preciso que o elétron utilize para passar por esse resistor. Então, U será igual à resistência ali, que é 4, vezes a corrente que atravessou ele, que é 5. Então, no primeiro eu vou gastar 20 volts. Nesse caso, eu não farei dos três. Por quê? Porque os resistores são idênticos e você vai ver que não tem erro. Por quê? Quanto eu gastei aqui? 20 volts. Quanto eu gastei aqui? 20 volts. Quanto eu gastei aqui? 20 volts. E por incrível que parível, quanto eu tinha no total? 60. Meu elétron chegou aqui com 60. Ele usou 20 aqui, então sobrou para ele 40 ainda. Usou 20 aqui, sobrou para ele 20, que é o que ele precisa para passar aqui. Beleza? Show! Então, olha lá, tudo determinado para você. Boa, time! Vamos agora para esse segundo modelo aqui, onde você tem resistores diferentes. A mesma coisa, vamos começar pela resistência equivalente. Resistência equivalente será dada por R1 mais R2 mais R3. A resistência equivalente será 6 mais 4 mais 2. E eu tomei muito cuidado, eu faço aqui com muito carinho para você, porque aqui vai dar 10, vai dar 12 ohms de resistência equivalente. Por que eu falo que eu faço aqui com muito carinho para você? Porque eu gosto de colocar situações em que elas sejam semelhantes, mas que tenham detalhes importantes para se observar. A resistência equivalente ela é a mesma, a DDP ela é a mesma, só que agora você começa a observar o que vai acontecer. Porque, gente, a corrente total, ela será o total dividido pela resistência equivalente. Então, a minha corrente será os 60 volts dividido por 12. Aí você fala, Vander, eu falo, oi, continua dando 5 amperes. Sim, isso é a minha corrente. Então, aqui eu terei 5 amperes, aqui eu terei 5 amperes e aqui eu terei 5 amperes, porque a corrente não tem outro lugar para passar, uma associação em série. Só que agora vem a parte importantíssima para você. Vamos olhar quanto o elétron precisa para passar no resistor 1. Mas, Wander, é diferente? Sim, bem diferente. Por que é bem diferente? Porque aqui os resistores têm o mesmo valor, aqui não. Então, ele precisa de mais energia no que te oferecer maior dificuldade e menos energia no que te oferecer menor dificuldade. Então, aqui vai ser R1 vezes I. Ou seja, aqui 6
vezes 5. 30 volts só para passar pelo primeiro. Pegou a visão? Wander, e para o segundo? Para o segundo, 4 ohms de resistência vezes 5, que é a corrente. Para o segundo, 20 volts. Você já sabe quanto tem que dar o terceiro? Gente, se ele tem 60 volts, eu já usei 50, tem que dar 10. E você já viu que vai computar 10. Aqui, 2 vezes 5 deu 10 volts. Gente, no limite, literalmente, do meu quadro aqui. Belezura. Bora, bora, bora. Então você viu que aqui, ó, ele consumiu. Aqui a gente tem 30 volts, aqui 20 e aqui 10. E faz total sentido. Maior dificuldade, maior resistência esse resistor me oferece, preciso que o elétron use mais energia. Menor resistência, ele usou menos energia. Por isso que eu falei para você, essa aula aqui é extremamente importante para você. Se você acompanhar ela até o final, agora você vai pegar agora é o grande finale. Bora! Por quê? Porque agora eu vou encher você de dicas, vários macetes. Bora, bora, time. Vou montar um outro quadro para você aqui. Segura aí. Bora. Time, vamos lá. Agora, para fechar com você, a associação em paralelo. Coloquei um exemplo aqui. E mais um segundo exemplo. Esse segundo exemplo eu vou explorar ele de uma forma diferente. Fica até o final que você vai curtir isso aqui. Dica importantíssima para você. Ô, meu consagrado, peguei aqui 3 resistores idênticos, mas o que vale para 3 resistores idênticos também valerá para casos onde os resistores sejam diferentes. E aí você vai pegar a visão. Então, primeira coisa, o que ele pede sempre nos exercícios? Que eu determine a resistência equivalente. Vamos lá. Resistência equivalente em paralelo. Eu já começo com 2 situações para você. Resistência equivalente é 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 6, que é o valor da resistência de cada um desses resistores, beleza? Então, 1 sobre resistência equivalente, obviamente eu fiz com o mesmo denominador, até para facilitar para você. Depois você vai ver com denominadores diferentes. E aí aqui ficou 1 mais 1 mais 1. Ou seja, 1 sobre resistência equivalente é igual a 3 sobre 6, ou seja, inverte aqui, né? Resistência equivalente é igual a 6 sobre 3, que é igual a 2 ohms. Belezura? Boa. Então você já tem 2 ohms de resistência equivalente. Ô, time, óbvio que você que já está um pouco mais avançado nesse conteúdo, sabe o primeiro macete que eu vou dar para você, que é, sempre que eu tiver resistores associados em paralelo, e eles tiverem o mesmo valor, você pega o valor de um deles e divide pelo número de vezes que ele apareceu. É o mesmo valor? Sim. Tem valores idênticos? Sim, todos são do mesmo valor. Então eu pego, seguro esse. E quantos apareceu? 1, 2, 3. 6 dividido por 3, 2. Então isso só vale se os resistores tiverem o mesmo valor. Por isso que eu peguei esse exemplo aqui para já ganhar tempo com você. Beleza? Então a resistência equivalente para resistores de mesmo valor é você pegar o valor de uns resistores e dividir pelo número de resistores que você tem. Isso só vale se os valores forem idênticos, tá? Só para esse caso aqui, olha, tá? Então, até deixar indicado aqui para você não se perder. Isso. Tá ótimo. Bom, e agora, Wander, e a corrente? Gente, vamos lembrar. Primeiro, eu sei a DDP que passa aqui? Sei. 60 volts. Sei a que passa aqui? Sei, 60 volts. E a que passa aqui? 60 volts. Por quê? Porque numa associação em paralelo, o valor da DDP em cada resistor é a mesma. Agora ficou claro
se eu determinar a corrente 1, que é a corrente que passa por aqui, eu consigo determinar aqui depois a corrente 2, consigo determinar a corrente 3 em caso de resistores diferentes, tá? Mas, lembra lá que a corrente, ela é diretamente proporcional a U, inversamente proporcional a R. Ou seja, 60 dividido por 6, que vai dar um total de 10 amperes. Cuidado, porque essa corrente é 10 amperes. Essa corrente aqui, como eu tenho resistores idênticos, também 10 amperes. E essa corrente aqui também 10 amperes. Se forem resistores diferentes, você vai fazer esse cálculo para o primeiro, esse mesmo para o segundo e essa mesma estrutura para o terceiro. E soma a corrente total, que é a corrente 1 mais a corrente 2 mais a corrente 3. Nesse caso, por ser resistores idênticos, correntes idênticas, consequentemente, me dá uma corrente total de 30 amperes, tá? Só é a mesma corrente porque são resistores idênticos. Se eu tivesse resistores diferentes, aí eu teria correntes diferentes. Que é esse caso aqui, vou comentar com você. Então vamos lá, já passei um macete para você aqui de pegar o valor de um dos resistores e dividir pelo número de vezes que ele apareceu. Agora vem o meu queridinho aí, tá? Esse mora no meu coração. Em todas as provas que eu aplico para os meus alunos, eu coloco algo que envolva esse raciocínio para deixar ele mais apurado aí e melhor preparado para as provas. Gente, fazer a mesma coisa. Vamos começar pela resistência equivalente. Então, olha o que eu vou fazer com você. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Só tenho 2 resistores ali associados em paralelo. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre 6. E aí tiro o MMC, né? 1 sobre resistência equivalente é igual, encontrei o MMC que é 12, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então 12 dividido por 12 dá 1, vezes 1 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2, vezes 1 dá 2. Então 1 sobre resistência equivalente é igual a 3 sobre 12. Minha resistência equivalente 12 sobre 3, que é igual a 4 ohms. Primeira forma de resolver, padrãozinho, porque esse aqui resolve qualquer um. Se eu tiver com 2, com 3, com 4, com 5, com N resistores. E as dicas, elas vão ajudando você a pegar os casos particulares. Aqui é um caso particular. Por quê? Eu tenho 2 resistores. Quando eu tenho 2 resistores, tem uma outra forma de determinar a resistência equivalente, que é o produto pela soma. Isso quando eu tiver 2 resistores. Então, olha só. Resistência equivalente vai ser o produto 12 vezes 6 dividido pela soma. 12 mais 6. Então, a resistência equivalente será 12 vezes 6 dá 72 dividido por 18. 72 dividido por 18, 4. 2 formas de você encontrar a resistência equivalente. E a terceira que esse vem de grátis. Por quê? Vou até deixar um espacinho reservado aqui para você. Esse terceiro é o seguinte. Aqui eles não têm o mesmo valor, então eu não posso dividi-lo dessa forma. Mas sempre que um resistor for o dobro do outro, eu pego o maior e divido por 3. Sempre que um resistor for o dobro do outro, eu pego o maior e divido por 3. Sempre por 3? Sempre por 3. Isso sempre que eu tiver uma associação onde eu tenho 2 resistores associados em paralelo e um dos resistores é o dobro do outro. Então, nesse caso aqui, a resistência equivalente é igual. O maior é 12, um é o dobro do outro, dividido por 3. Tenho outras dicas? Tenho, mas vou passar em outra aula de exercícios, porque senão vai ficar muito extenso, já está um vídeo muito longo e vai ficar complicado para você ficar concentrado aí durante mais de 40 minutos assistindo o vídeo, né? Wander, e a corrente aqui? Vou falar com você, Paquito.
Quanto passa aqui? Aqui passa 120 volts. Peraí, deixa eu colocar ao lado, senão vai ficar ruim para você visualizar em casa. Aqui passa 120 volts, aqui passa 120 volts, né? Boa! Lembra? I é igual U sobre R. Então vamos para o primeiro. 120 dividido por 12 deu 10 amperes. Time, seguinte, Paquito, Flor do Campo, Fofolete, eu nem precisaria fazer esse. Eu quero que você aprenda a fazer essa associação. Esse aqui tem 12 ohms e passou 10 amperes. Esse não é metade? Tem que passar o dobro da corrente, porque é inversamente proporcional. Então aqui tem que passar 20, você vai ver. Então, aqui ficou, vou fazer aqui embaixo aqui para você, tá? 120 dividido por 6 deu 20 amperes. Então quer dizer que aqui eu tenho uma entrada e uma passagem de 10 amperes e aqui eu tenho uma de 20 amperes. Qual é a corrente total que chegou aqui então? Corrente total, 30 amperes. Belezura? Boa, meu consagrado! É isso aí, Paquito. Olha só, time. Por hoje é só. Falei para você que essa aula seria cheia, repleta aí de informações, que nós teríamos vários macetes para você. Pois bem, muita coisa. Tem mais coisas aí, mas vou passar dentro de uma aula de exercício para vocês só sobre associação de resistores. Vou bater muito forte nisso porque é um assunto extremamente importante para você. Então, time, se você ficou até agora, valeu, muito obrigado. Chega na voadora no joinha. Ativa aí o sininho de notificações, queridão. Bora, Paquito. É isso aí, meu guerreiro. E inscreva-se no nosso canal se você está curtindo os nossos vídeos, beleza? Time, um beijão aí nos rapazes. Abraço nas garotas. Let's bora!